Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos nesta casa de oração. Para nós, Igreja Apostólica, é gratificante reunir na casa de Deus para diante de todo o reino dos céus, nós sempre estar nos apresentando para esses santos poderosos. Antes, porém, neste encontro religioso, nós somos convictos que reina sobre nós, que paira sobre nós, todo o poder dos céus, em favor das nossas orações, das nossas petições, e assim sucessivamente. Eu lhes apresento a toda a igreja a minha saudação, cumprimentando-os e desejando também a paz do nosso amado Mestre, bendito Salvador Jesus. Quero estender aos que porventura venham participar, compartilhar deste ato de fé através deste veículo de comunicação. Desejo também a minha saudação, cordialmente, faço em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, em nome de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa Trindade Excelsa, no ensejo de que esses santos poderosos possa realmente vir ao encontro dos nossos clamores. É um momento, meus irmãos, minhas irmãs, amigos internautas, de nós, Igreja Apostólica, compartilhar com Deus os nossos pensamentos, compartilhar com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Jesus, com nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, os nossos sonhos a respeito do que nós pedimos a Deus. Irmãos, é um momento gratificante para todos nós, pois Ele sempre está presente em nossas petições. Por mais simples que sejam as nossas orações, Deus, o nosso Pai, atenderá os nossos clamores. Porque Jesus, quando Ele dizem assim: se todos vocês que chamarem pelo meu nome, orar, vigiar, deixando dos seus maus caminhos e buscar a minha face, a destra de Deus, eu ouvirei, eu venho e curarei a sua terra. Mas para ele concretizar esta verdade, ele também disse: e se todos vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pode pedir o que quiser, eu atenderei e venho atender os seus anseios. Este é um compromisso que Jesus fez diante do nosso Pai, para com toda a criatura humana nesta terra. É com esta convicção que eu quero respeitosamente, a partir deste momento, lhes fazer um nobre convite. Convido-os para que se coloquem em pé, para que neste momento nós iremos apresentar a Deus. Irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, todo o reino do céu está à disposição para uma boa conversa a dois. É o momento de nós falar com o reino dos céus. Em sentido de reverência, oramos, pois. Ó Deus, soberano Pai celestial, nesta manhã tão especial, ó Pai, nós voltamos a nos reunir para expressar das profundezas dos nossos corações toda a nossa gratidão. Deste a nós uma noite cheia de paz, de alegria, de felicidade, de contentamento,
para que pudéssemos mais uma vez vir a nos fortalecer na nossa fé espiritual. Querido Deus, é na Tua presença, Pai, que a Tua igreja nesta oportunidade vieram compartilhar, interagir, através dos ensinamentos que foi dado pela Santa Vó Rosa, pelo profeta Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa e querida Vó Rosa, a Tua igreja nesta oportunidade estão pedindo, através dos seus clamores, através das vossas petições, eles pedem para que a Senhora Vó conceda a sabedoria, o entendimento. Irmão Aldo, fortaleça a nossa fé. Prepara os nossos corações. Dirija esta santa reunião em nome de todo o reino dos céus, profeta, para que sejamos grandemente abençoados pelo seu poder. Querido Deus, venha, Pai, ao encontro. Fique conosco, participem, para que nós possamos restabelecerem a nossa fé, para que não haja sentimentos opostos, ó Pai, mas que as Tuas bênçãos, as Tuas virtudes, a Tua proteção paira sobre todos os Teus filhos e filhas, adentre ao íntimo de cada coração, ó Deus, para que nós possamos buscar dos céus um entendimento perfeito, uma unidade espiritual. É o momento oportuno para nós, ó Pai. Nós agradecemos, muito Te louvamos, Te adoramos e bendizemos o nome do reino dos céus. Querido irmão Aldo, é um ministério perfeito, que na execução do trabalho que é realizado para nos fortalecer, está aos Teus cuidados, profeta. Unja o cantar de cada um. Alimente esses corações com a humildade, com amor, com dedicação, para que seja perfeito em tudo que fizer em favor da obra do Consolador. Querido Deus, lá do início, da entrada, da porta deste tabernáculo santo, até aqui diante deste altar, seja feita a Tua vontade, Pai, para que nós, como Igreja Apostólica, possa ser visto pelos olhos da fé, reconhecido pelo poder maravilhoso do nosso Santo Irmão Aldo. Ó Senhor, bendito Salvador Jesus, reine sobre nós, ajudem-nos, prepara os nossos corações, a nossa santa reunião, para que a mesma possa ser para louvar, para glorificar, para exaltar o reino dos céus. Nós estamos na Tua presença, reunidos mais uma vez, com o objetivo de nos alimentar e de Te pedir somente as Tuas bênçãos, para que o Senhor Jesus bendito, para que a Senhora Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e a Ti, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, juntamente com o profeta Santo Irmão Aldo, fique ao lado de cada um dos Teus filhos e filhas, para que todos os trabalhos que aqui for realizado, possam ultrapassar este teto e ser apresentado na Tua presença, ó Pai. É com este objetivo que nós, Irmandade Apostólica, firmamos diante do Teu reino, ó Pai, esta nossa santa reunião, a mesma iniciada, para a honra, para a glória, para louvor, para adoração ao reino celestial. Amém. Igreja forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte
Prezados irmãos e irmãs, aos nossos internautas, o coral, nesta oportunidade, logo mais, eles irão oferecer uma mensagem perfeita para esta manhã. Mas antes de eu adentrar e levar ao conhecimento de todos nós, como nós tivemos oportunidade de ouvir ontem, eu quero compartilhar com toda a igreja palavras estas que nos dá a oportunidade para compreender a grandeza que é estar diante da presença de todo o reino dos céus, para nós pedir a Ele, o nosso santo irmão Aldo, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. E aqui está uma palavra perfeita, para logo mais nós entendermos e compartilhar com esta mensagem. Mas, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu ouvido ao entendimento, e se nós chamares por conhecimento e por inteligência, alcançarás a voz do primaz. Centenário do Santo Irmão Aldo. A luta vem, mas eu venço. Estamos encerrando mais uma semana festiva, marcada pela celebração dos 72 anos de vitórias da Igreja Apostólica e pelo aniversário da Santa Vó Rosa. E ao concluirmos mais uma festa, trazemos em nossos corações a certeza de que toda a trajetória da obra de Deus pode ser resumida em uma das frases do hino desta semana: e a cada luta, uma vitória eu consigo. Assim foi na missão da Santa Vó Rosa, assim aconteceu nos 44 anos de ministério do Santo Irmão Aldo. E assim continua sendo como povo apostólico até hoje. Vivemos um tempo especialmente significativo, pois nós aproximamos do centenário de nascimento daquele que em 31 de agosto de 1926 veio ao mundo para cumprir uma grandiosa missão junto ao povo apostólico, tornando-se uma das principais colunas da nossa igreja durante seu ministério à frente da obra de Deus. O Santo Irmão Aldo deixou um legado duradouro de fé, amor e dedicação. E o hino: a luta vem, mas eu venço, nos recorda uma verdade presente em toda a caminhada do povo de Deus. As lutas existem, os desafios surgem, e as provações muitas vezes parecem maiores que nossas próprias forças. Porém, os ensinamentos transmitidos pelo hino nos conduzem à esperança e à confiança na vitória. A trajetória da Igreja Apostólica, a missão da Santa Vó Rosa, até o ministério do Santo Irmão Aldo, comprova que Deus jamais abandona aqueles que nele confiam. Cada conquista alcançada ao longo destes anos foi sustentado pela fé,
pela perseverança e pela certeza de que o auxílio divino nunca faltou a seu povo. Por isso, ao entoarmos o hino, a luta vem, mas eu venço. Reafirmamos que não caminhamos sozinhos. O legado que celebramos neste centenário é também um legado de fé, fidelidade, coragem e esperança. Elevamos nossa voz com convicção, certo de que, enquanto permanecemos fiéis, a luta pode vir, mas a vitória sempre virá também. Canta coral, apresente a nós, a luta vem, mas eu venço. Vamos ouvir. Vem me desanimar, a luta vem querer me dominar, mas eu sou forte porque sou um apostólico. Minha arma é a oração, e vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel.
lutas vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor, meu santo alto profeta do Senhor.
Nós agora vamos meditar na mensagem. Mas antes de nós meditarmos na mensagem que foi designada para esta oportunidade, o tema da mensagem: a paz, o amor, a união fraternal entre os homens de boa vontade. Eu irei dar sequência neste conteúdo, mas antes de nós, irmãos e irmãs, amigos internautas, adentrarmos para juntos compartilhar, tomando-nos ciência de que esta é a verdade que vem ao encontro de todos nós. Vamos entender um pouco do que nós precisamos valorizar quando nós ouvimos este tema: a paz, o amor e a união entre os homens, mulheres, enfim, todos nós de boa vontade. Vamos olhar para um lado material. Irmãos, imaginamos nós neste momento, se fosse por providência de Deus, estivesse presente entre nós, materialmente falando, a Santa Vó Rosa, Jesus, o nosso Santo Irmão Aldo e a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. E se aqui dentro deste contexto estivesse alguém de nós necessitando de uma cura, de um milagre, e se dentro dos nossos corações estivesse algo que não era de conformidade com aquilo que nós buscamos, pois bem, entendemos que Deus, Ele conhece a criatura humana pelos nossos corações. Mas se fosse da vontade divina de Deus operar um milagre, e que nós precisávamos confessar diante dele, através do nosso coração, o perdão, o amor, a humildade, somente assim, irmãos, quando nós tivesse confessado diante de Deus, Ele daria a cura para aquele corpo. Olhando, Deus, Ele pesa os nossos corações. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, certos? Agora, será o que nós escolheria neste momento, ou naquela oportunidade em que fosse, em que necessitava, em que precisava deste milagre? Aceitava o perdão, aceitava amar a Deus, ao seu semelhante, aceitava amar o reino do céu, aceitava unir-se com o seu irmão, sua irmã, enfim. Irmãos, eu deixo esta pergunta para que cada um faça a resposta em vossos corações. Esta paz, continuando a mensagem, esta paz que nosso Senhor nos trouxe, custou-lhe o sacrifício na cruz, e nestes dias também se manifesta pelo sacrifício da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Portanto, permitam que eles reinem em seus corações, e que seus pensamentos, sua vida e todo o seu ser estejam sempre voltados para o reino dos céus, como Filho de Deus. Não nos esquecemos de que Jesus, nosso bendito Mestre, veio nos trazer o reino da paz, do amor e da verdadeira união fraternal. Foi por isso que Ele nos deixou uma mensagem tão bela: amai vós uns aos outros, assim como eu vos amei, dando a minha vida por vós e pela vossa união. Ele veio unir os corações, especialmente do seu povo e de sua igreja. Foi por essa unidade espiritual que Jesus, antes de subir ao Pai, fez um pedido importante em sua oração sacerdotal: para que todos sejam um como tu, ó Pai,
ó, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós. Somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amados a eles como me tens amados a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles estejam. Irmãos apostólicos, para que a nossa igreja sejam sempre vitoriosas e cumpra a missão para o qual foi organizada aqui na terra por Jesus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, é indispensável a união fraternal entre todo o nosso povo. Sem essa verdadeira união, não alcançaremos a perfeição, nem seremos vitoriosos em nossa jornada terrena. Essas virtudes da perfeita unidade espiritual precisa dominar nossos corações. Por isso é necessário cultivar o sentimento de boa vontade em amar ao próximo, unir-se nos laços do amor, da paz que Jesus nos trouxe através da igreja e dos santos. O Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, junto à Mãe Virgem Maria Santíssima, lutaram e continuam lutando com santos poderosos para que haja união e perfeição absoluta em nossa igreja. Contudo ainda, existem alguns que não cooperam com essa unidade. Não se humilha, não perdoa seu irmão e não busca se unir na igreja, no ministério e na família. A oração de Jesus pela união do seu povo não terá efeito nesses corações. Se não houver conversão, é por isso que muitos não têm paz, nem são felizes, não prosperam espiritualmente. E muitas vezes nem materialmente, por não valorizarem as virtudes divinas da paz, do amor e da união. Mas ainda há esperança. Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo estão prontos para perdoar. Seja humilde e sincero, peça perdão, reconcilie-se com sua família, com seus irmãos. Esses santos irão ajudá-los a conquistar essas virtudes por meio da mensagem de paz e esperança da nossa amada igreja. Abra o seu coração para Jesus, transforme seus costumes em ações de bem e de amor, para que juntos possamos alcançar uma grande vitória pela unidade espiritual da igreja e de todo o nosso povo apostólico. Quem reine em nosso meio, que reine em nosso meio a paz, o amor e a união fraternal. Ensinado por Jesus e confirmados nesses dias pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. A mensagem já nos diz em tudo. A palavra profetizada através dos ensinamentos do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa se condizem com o que Jesus
Ele veio trazer a este mundo. Irmãos, Jesus, Ele disse, devido o aumento da maldade, o amor, a humildade, a paz de muitos se esfriaria. Devido ao aumento da maldade, a paz, o amor, a união de muitos iriam se esfriar nos dias atuais. Mas ele, Jesus, quando veio ao mundo, ele retratou, dizendo a todas aquelas criaturas humanas: eu não vim para julgar o mundo, mas sim para que o mundo, para que a humanidade fosse salva pelo seu poder, pelo seu grau de amor, de humildade, de sinceridade, de união. Foi o que Jesus veio trazer a nós. Mas Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele diz ainda mais: venha, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cruzes, e eu lhes darei descansos. Sejam meus seguidores e aprenda comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde, e vocês todos encontrarão descanso. Entendemos que Jesus, quando deu estas palavras, com o objetivo de transformar um povo, conhecendo muito bem o coração de uma mãe, de uma rainha, predestinada para atender os mesmos anseios que Jesus nos profetiza. Ele prepara o Consolador, dando a ela todas as condições espirituais, morais, para preparar uma igreja, e que esta igreja, ao ser preparada, deveriam seguir os mesmos princípios que Jesus trouxe àquele povo. De geração em geração, a igreja foi se constituindo nesta terra como forma de preservar a integridade, tanto material quanto espiritual, de um povo que ele escolheu. Pois bem, deu também ao nosso santo irmão Aldo todas as mesmas condições, com o objetivo de dar continuidade a uma missão tão nobre, que Jesus, como Salvador, com aquele mérito que herdou do Pai, Ele não veio julgar o mundo, Ele não veio condenar o mundo, mas veio para que todos que realmente aceitassem os seus ensinos fossem salvos pela sua graça, pelo seu conhecimento que herdou de Deus, para restaurar a igreja primitiva. E ele diz ainda mais: os deveres que eu exijo de vocês serão fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês são leve.
Irmão, o que Jesus está mostrando para nós como igreja apostólica, a carga, simplesmente sendo fático, objetivo, dentro destes princípios que Jesus deu e trouxe ao conhecimento de toda a criatura humana. Ele disse: as minhas palavras não são como fogo, e muitas vezes nem como o martelo que esmiuça uma pedra. O Espírito, ele dá vida. A carne nada produz. Quem se aproveita, nada produz o que vai se aproveitar. Mas as palavras que eu disse são espírito de vida eterna. E ele diz ainda mais: vá e faça os discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Entenderam a dinâmica do projeto que Deus criou nesta terra para concluir tudo aquilo que Ele nos oferece nos dias atuais? Vá, obedece às minhas ordens, porque eu, palavras de Jesus nas suas narrativas, eu estarei convosco até o fim dos tempos. E nós temos a oportunidade de compartilhar com esta verdade, porque o boletim estão nos oferecendo esta garantia espiritual. Eu queria ir muito mais além, mas como nós temos o nosso tempo determinado para dar cumprimento e provimento aos preciosos ensinos da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo, nós iremos cumprir os nossos deveres. Mas, para logo mais nós ter a oportunidade de compartilhar mais uma belíssima mensagem, para concluir a mensagem que foi designada ao conhecimento, para o desenvolvimento espiritual de toda a Igreja Apostólica, eu quero levar e compartilhar com a igreja. Em uma certa ocasião, Jesus, tomando liberdade, chegou a Simão e Pedro. Até então, eles não entendiam o que Jesus estava falando. Do que se tratava? Quando Jesus se aproxima dos seus discípulos e pede a eles, com aquele amor, com aquela humildade: deixem que eu lave os seus pés. Aqueles discípulos, não compreendendo o que Jesus, nas suas narrativas, estava pedindo, eles voltam à face do mestre e dizem a ele: mestre, como assim? O Senhor é o nosso mestre, não poderá lavar os nossos pés. Jesus, ouvindo aquilo, ele diz a eles: não, se vocês não deixarem eu lavar os seus pés, apartam-se de mim. Quando Jesus reafirma a esses discípulos, eles então voltam à face de Jesus e diz: mestre, como assim? Então pode lavar meus pés, minha cabeça? Jesus, entendendo que aqueles discípulos entenderam o seu recado, ele diz a eles: agora que já me respondeu
que eu posso lavar os seus pés? Quando eles ouvem Jesus falando assim, é o Mestre, é o Salvador, é o Rei dos Reis, Jesus diz assim, dando exemplo de humildade, Pedro responde, Senhor, lavem as minhas mãos, lavem os meus pés. Palavras de Jesus. Eu deixo este exemplo para que vocês façam como eu fiz. Disse também Jesus estas coisas, dizendo assim, felizes, felizes daqueles que fizeram o que eu fiz. Felizes daqueles que participar da minha humildade, do meu amor para com seu semelhante. E ele profetiza dizendo, se eu sou o mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também podem lavar os pés dos outros. Irmãos, para nós entendermos mais, Jesus superou toda a humanidade deste mundo com a sua infinita bondade. Jesus, quando então, em suas convenções, deixou registrado essas profecias, ele vira o mundo de cabeça para baixo. Como assim? No passado, e até hoje nos dias atuais, com sua humildade, com seu exemplo, ele deu àqueles discípulos para que eles pudessem continuar sendo humildes, perdoadores e que amassem verdadeiramente os seus ensinamentos para nos dar a grande vitória que é o reino dos céus. Compreendemos? Entendemos da humildade do Mestre, de Jesus nosso Senhor, quando ele responde aos seus discípulos da sua humildade e do seu amor. Esta é a missão de Jesus. E nós tivemos a oportunidade de compartilhar nos boletins que também foi a missão da Santa Rosa, que também foi a missão do profeta Santo Irmão Aldo. E essa missão será para toda a eternidade, enquanto existir fôlego aqui nesta terra. Amém.
irmãos, amigos internautas, mais uma vez, gratidão. Como é bom participar das nossas reuniões. Como é gratificante ser atuante em nosso ministério. Isso muito honra o nome da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. A nossa presença é indispensável em nossas reuniões apostólicas. Motivo este, para que esses santos de Deus possam nos recompensar com as bênçãos, com sabedoria, com conhecimento, e nós, Igreja Apostólica, possamos nos aprimorar para que o mundo conheça a verdade dos céus. E nós nos comprometemos diante de Deus quando nós dizemos que levaria uma palavra de esperança aos corações sedentos desta verdade. Considerações finais. Agradeço a presença de todos que participou ontem, hoje, que vieram, que compartilhou com este ato magnífico. Quero agradecer também os nossos irmãos componentes deste coral, músicos, regentes, adjuntos, enfim, todos que representam o ministério dado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Faça com muito amor, com muita humildade. Carregue consigo uma palavra tão simples, mas de um valor imensurável. Amor, humildade para servir a Deus, a Jesus e ao reino dos céus. Esta é uma missão tão nobre que nós herdou desses santos poderosos. E digo-lhes ainda mais, irmãos, irmãs, nós não seríamos nada, seja púlpito, seja corista, seja membro, enfim, se nós não buscar dos céus o alimento propício para o nosso desenvolvimento espiritual, na manutenção desta obra tão gratificante que a Santa Avó Rosa proporciona dia após dia a todos nós. Nada seríamos. E aqueles que se vangloria diante da verdade dos céus, tornará-se inútil para o nosso Santo Irmão Aldo e para a Santa Avó Rosa. Tornará-se inútil. Irmãos, nós temos que unir o útil com o agradável e deixar que a palavra de Deus fale mais alto em nossos corações. Deixe que a palavra da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo possa permanecer. Chegou agora o momento em que nós iremos, diante de todo o reino do céu, fazer as nossas orações em agradecimentos aos céus. Porque Jesus, quando ele refere, através da oração, ele diz: eles não querem grito, eles não querem choro, não. Mas eles querem sim um coração aberto para dialogar com ele, para dialogar com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e apresentar as nossas falhas, para que eles possam fazer segundo a sua vontade, de conformidade com aquilo que eles poderão nos concedê-la. Quero convidar a toda a igreja para que se coloque em pé, para nós, nesta oportunidade, falar com Deus. E é em respeito a Deus que nós, nesta oportunidade, iremos nos colocar em reverência para nos apresentar aos céus. Em sentido de reverência, oramos, pois. Pai, glorioso Deus, nosso soberano Criador, tivemos oportunidade de participar, de nos reunirmos, ouvir o que a mensagem nos trouxe. Querido irmão Aldo, nós sabemos, nós temos conhecimento, mas também nós somos convictos, profeta, que em meio a esta terra, aonde o pecado se enraizou, mas nós estamos diante da presença do Senhor, ó Deus, neste momento refletindo
o que nós tivemos oportunidade de compartilhar, de ouvir, através dos ensinamentos de Jesus. Querido irmão Aldo, eu rogo as bênçãos preciosas do Senhor. Querida e Santa Vó Rosa, Mãe Virgem Maria Santíssima, interceda por todos nós. Nós precisamos. Santo irmão Aldo, nós, Igreja Apostólica, necessitamos, profeta, das suas bênçãos, da sua proteção, do seu amparo, porque sem o Senhor nada seremos. Mas nós estamos reunidos neste tabernáculo, nesta oportunidade, prestando toda a nossa adoração, louvor, gratidão, por nos conceder mais este magnífico trabalho que representamos aqui na tua igreja. Porque a igreja somos nós, e nós escolhemos para te seguir, para viver lado a lado dos seus ensinos, para buscar através das suas palavras nos sustentarmos. Querido Deus, a tua igreja clama, eles te pedem. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor já tomou conhecimento dos seus clamores e das vossas petições. Não poderia deixar também de levar ao conhecimento do Senhor, ó Deus, os pedidos que foram colocados aqui nesta caixinha de oração. É os teus filhos, é as tuas filhas que clamam, eles te pedem. Santa Vó Rosa, dê a eles sabedoria. Irmão Aldo, coloca nesses corações a humildade, fortaleçam mais na fé. Ajudam, pois, para que todos possam vencê-la, os inimigos das nossas almas, que muitas vezes tentam impedir a nossa caminhada, porque nós cremos nas palavras que vêm dos céus. Palavras estas produtivas para o conhecimento, para o aprimoramento, para o desenvolvimento espiritual. Ó Deus, nesta oportunidade, nós logo mais voltaremos aos nossos lares, a nossas casas, com a certeza e a convicção de que poderosos santos esteve conosco. E a tua igreja teve a oportunidade, ó Santa Vó Rosa, ó Santo irmão Aldo, de manifestar diante da Senhora toda a sua gratidão, de estar reunidos para buscar através destas palavras este alimento espiritual. Santa Vó Rosa, conceda um final de tarde, cheio da tua graça, da paz de Jesus, da unção e da proteção de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Conceda uma noite cheia de alegria, de felicidade, para que os lares, pais, filhos, enfim, todos os teus filhos e filhas, para que este mundo compreendam, para que eles possam promover a paz de espírito aos corações que sentem sedento de uma palavra amiga para vencer. Querido Deus, eu deixo aos teus cuidados, e tenho certeza e convicção que logo mais a tua igreja, os teus filhos, nós iremos participar do centenário do profeta Santo Irmão Aldo. Muito obrigado, profeta, pela sua companhia, pelo seu amor, pelo poder que herdou da Santa Vó Rosa, de Jesus e de nosso Deus, por exercer a sua função espiritual, personalidade de profeta, dando a toda a tua igreja condições para estar somente neste caminho. Ó irmão Aldo, o Senhor tem conhecimento de quantos e quantos se esfriaram na fé. Vai a esses corações, para que eles possam reverter e buscar através dessas palavras que foram e que é e que será para sempre profetizada para o nosso desenvolvimento espiritual, que eles compreendam e se manifestam diante de ti para buscar o que nós encontramos aqui neste tabernáculo de Deus. Prezados e amados irmãos e irmãs, amigos internautas, que através deste meio de comunicação estão participando lá do conforto dos vossos lares, recebam as bênçãos de Deus, recebam as bênçãos de Jesus, as bênçãos de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, recebam as bênçãos do Consolador prometido por Jesus, as bênçãos e a proteção do nosso querido e profeta Santo Irmão Aldo.
e que essas bênçãos possam permanecer constantemente em todo o nosso viver, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor a todos.